Oi, gente, bom dia, tudo bem com vocês? Eu tava aqui no consultório pensando sobre algumas coisas que eu venho falando com os pacientes e sobre a publicação que eu fiz antes nos stories com relação ao uso da medicação, que hoje em dia se toma medicação para tudo, né? Para rir, para chorar, para viver, né, de uma forma geral. E aí eu acho que essa pergunta é bem importante para a gente poder se pensar. Será que realmente a gente quer ser autor da nossa própria história, ser autores da nossa vida? É uma pergunta que a gente realmente deveria se fazer todos os dias, porque por mais que talvez uma parte nossa, alguns pensamentos nossos nos digam que sim, que a gente quer ser autor da nossa própria história, protagonista da nossa vida, a grande maioria dos nossos comportamentos e pensamentos, eles são antagonistas, né? Eles nos puxam para trás. Eles, no fundo, não querem que a gente seja responsável pela nossa vida, em todos os sentidos dela. Então a gente pode pensar que muitas vezes, quando a gente não quer ser responsável realmente pela nossa vida e pela nossa história, a gente acaba terceirizando essa função para outras coisas e outras pessoas. Uma forma de terceirizar a responsabilidade pela nossa vida, que aí envolve a nossa responsabilidade por tudo que a gente é, por tudo que a gente faz e por tudo que a gente sente, é o uso dos medicamentos em excesso. E o uso do medicamento quando não é necessário, como uma válvula de escape para não se responsabilizar pela nossa vida. Outra forma de terceirizar a nossa responsabilidade sobre nós mesmos, sobre a nossa felicidade, sobre a nossa alegria e sobre o nosso sofrimento e nossa angústia, é terceirizar não só para os medicamentos, mas para algumas pessoas. Terceirizar a responsabilidade da minha vida para o meu companheiro, para minha companheira, né, meu marido, minha esposa, para os meus filhos, né, achar que a responsabilidade da minha felicidade, da minha vida está nos meus filhos, ou no meu marido, ou na minha esposa. E também uma outra forma de terceirizar a minha responsabilidade pela minha vida, são várias, tá? Mas eu tô trazendo alguns exemplos pra gente pontuar e pensar juntos, é terceirizar para o psicólogo, né? Isso acontece muito, principalmente no início do processo terapêutico das pessoas, mas nas resistências que vão aparecendo na terapia também. Isso é muito comum, as pessoas terceirizarem para o terapeuta, para o analista, para o psicólogo, a responsabilidade pela sua própria felicidade. Isso acontece de várias formas, né? Mas quando o paciente está angustiado ou está muito sintomático, né, querendo uma satisfação mais imediata, mais infantil, ele acaba muitas vezes fazendo questionamentos ao psicólogo com o intuito que o psicólogo lhe dê a resposta da sua felicidade. E, na verdade, um processo terapêutico, ele é o oposto disso, né? Ele nos faz pensar sobre a nossa vida, nos faz pensar sobre a nossa responsabilidade sobre nós mesmos, nos faz refletir sobre tudo que temos, que somos, sobre as nossas escolhas. Então, eu percebo que na terapia, é claro que depois de um tempo a pessoa vai se conhecendo no processo, ela vai entendendo que ela está ali justamente para ela ir criando autonomia e criando autoestima, ela ir fortalecendo talvez uma estrutura emocional mais fragilizada que ela tem,
para que com isso ela consiga ir criando mais responsabilidade sobre a vida dela, sobre tudo que ela pensa e sente. Eu acho muito interessante que um dos assuntos que aparece com frequência na terapia é o desejo pela liberdade. Em outras palavras, o desejo por conseguir escolher e a partir dessa escolha me sentir bem com isso. Só que existe um preço que nem todos querem pagar, e eu diria que são poucos que querem pagar por esse preço, que é o preço da responsabilidade. Eu nunca vou conseguir ter liberdade para fazer escolhas na minha vida enquanto eu ficar terceirizando a minha vida, a solução da minha felicidade para outras coisas e pessoas, seja medicamentos, seja marido, filho, esposa ou para o psicólogo, né? A terapia, ela tem um movimento de ajudar a pessoa na maturação emocional, no crescimento emocional dela, justamente para que ela possa cada vez mais entender que se ela quer então ter a liberdade que ela gostaria de ter para poder fazer escolhas, ela vai ter que ao mesmo tempo entender que a gente só consegue liberdade através da responsabilidade por tudo que a gente é, por tudo que a gente sente. E grande parte do nosso processo terapêutico, isso se dá muito a nível inconsciente, e por isso que o processo terapêutico, principalmente quem segue a linha da psicanálise, né, vai entendendo que o intuito é cada vez mais trazer para a consciência o nosso inconsciente, e aí a gente poder ir trabalhando nossos sintomas, entendendo as nossas repetições, e elaborando, ressignificando o processo, repetindo, né? Até a gente ir se estruturando melhor, entendendo o nosso funcionamento. Isso se dá com o passar do tempo e com o investimento de tempo, de dinheiro, de vontade, de desejo no processo terapêutico, né? É um esforço, né? É um processo que precisa de muita vontade, realmente, de poder se olhar para entender que eu realmente tenho total responsabilidade pela pessoa que eu sou hoje, né? Então, é muito interessante, né? O Freud fala sobre essa questão da liberdade e da responsabilidade que elas estão relacionadas. As pessoas, elas querem liberdade, mas elas não querem, muitas vezes, a responsabilidade que está por detrás dessa liberdade, e que eu só vou conseguir ter liberdade de escolha quando eu conseguir me responsabilizar de verdade por todas as escolhas que eu tenho e que eu faço hoje em dia na minha vida. E que até hoje eu acabo muitas vezes culpando e terceirizando meu sofrimento e a minha vida para outras pessoas, né? Por exemplo, também culpando e terceirizando os pais, né? Meu pai, minha mãe, os irmãos, a sociedade, a política, enfim, o que eu falei antes, né, que haveriam muitas outras formas de terceirizar a responsabilidade pela nossa vida, é ficar culpando todo mundo e não bancar o próprio processo, né, não se implicar no próprio desejo, porque se eu escolho ser uma pessoa desejante, uma pessoa que vai querer construir a sua vida, eu preciso realmente parar de ficar culpando todo mundo e entendendo que tudo que eu sou e tudo que eu faço é uma escolha minha, mesmo que não seja tão consciente assim. Ou seja, a gente precisa se responsabilizar por tudo que tem a ver com a gente, tanto as coisas que eu escolho de forma consciente, como aquelas que eu escolho de forma não consciente, de forma inconsciente, que eu acabei me colocando nesse lugar, repetindo muitas coisas,
mas eu também tenho ganhos inconscientes, por mais que sofridos, em estar nesse lugar que eu ainda tô, mais infantil, de um filho mais birrento, mais rebelde, que não tem idade para isso, né, gente? A gente acha muitas vezes que é na infância, é na adolescência que essa birra e essa rebeldia vai aparecer, mas vendo, né, trabalhando com pessoas, vendo isso todos os dias no consultório, a gente percebe que não tem idade para imaturidade, não tem idade para ser imaturo. A maturidade emocional, ela é uma conquista, vem através da responsabilização sobre nós mesmos. E aí a gente vai podendo sim construir essa liberdade que a gente tanto almeja, mas que muitas vezes a gente não quer pagar o preço. A gente só quer o que fica mais fácil. E o difícil que é se responsabilizar por tudo para poder realmente me apropriar de quem eu sou, da minha própria história, isso tem um custo muito alto e nem todos querem pagar esse preço. Então, para ir finalizando o vídeo, a pergunta é: será que realmente a gente quer ser autor da nossa própria vida? Se você quiser, né? Se eu quiser, se nós quisermos sermos, né, autores da nossa própria história, a gente vai ter que pagar o preço disso. Não é fácil. Não é fácil a gente ter coragem de assumir nossos desejos. Primeiro, para nós mesmos. É muito difícil. E segundo, para as pessoas em geral. Mas eu preciso começar por mim. Porque se eu não puder ser autor da minha própria história, eu vou estar sempre terceirizando a função da minha felicidade para alguém. Em algum momento da nossa vida, a gente pode querer escolher. Entender de uma vez por todas que quem nos faz feliz somos nós e mais ninguém. E se eu tô com dificuldade, eu preciso então de ajuda para isso. Eu preciso de ajuda para poder entender por que eu não tô conseguindo então ter responsabilidade pelos meus desejos. Eu continuo culpando todo mundo pela miséria neurótica, né, pelos fracassos que eu venho tendo na minha vida. Então é isso, responsabilidade para poder ter liberdade, isso é uma escolha e nem todo mundo quer pagar o preço, e quem quer pagar o preço vai poder ter o prazer de poder escolher e ser feliz com mais liberdade na vida. Então uma boa semana e até o próximo vídeo. Até mais!